Você já se perguntou por que, apesar de todos os avanços científicos, o envelhecimento parece inevitável? E se a resposta estivesse dentro de você, mais precisamente na sua energia vital? Neste vídeo, vamos explorar uma perspectiva fascinante baseada no livro A Criação dos Super-Homens, 1986, escrito pelo Dr. Raymond Bernard. Vivemos em uma sociedade que aceita e muitas vezes abusa do desperdício da nossa energia sexual. No entanto, os ensinamentos científicos de Bernard oferecem uma nova forma de pensar. Ao longo deste vídeo, você será levado a questionar profundamente como utiliza sua energia vital e a compreender a importância crucial dos órgãos reprodutivos e das substâncias que eles produzem. Pense na sua energia vital como uma fonte de água cristalina. Cada vez que você desperdiça essa água, o nível da fonte diminui, assim como sua força vital e até sua longevidade. Não há medicamento, suplemento, exercício ou técnica de meditação que possa igualar o valor das secreções sexuais. E ao final do vídeo, você verá com novos olhos o poder divino presente nessa força vital. Agora, imagine por um momento o impacto que isso teria em sua vida. Menos cansaço, mais foco e uma renovada vitalidade. Parece inacreditável, certo? Mas os ensinamentos do Dr. Bernard mostram que isso é possível. Quando um homem perde sua essência vital, seja através da reprodução ou da indulgência sexual, ele elimina sua substância criativa, o que, por consequência, acelera o processo de envelhecimento. Quantas vezes você já se sentiu mentalmente esgotado, fisicamente fraco, sem saber ao certo o motivo? E se isso tivesse uma explicação muito mais profunda do que você imagina, diretamente ligada à sua força vital? Embora muitos não percebam a ligação entre a perda dessa energia e o constante medo da morte, ou o sentimento de que a vida é imprevisível, essas sensações estão profundamente enraizadas no desperdício dessa força vital, que deveria ser preservada para manter a saúde, a vitalidade e o vigor mental. Essa perda não é uma punição divina, mas uma consequência fisiológica natural. A morte, que chega de forma gradual e silenciosa através do envelhecimento, é o resultado direto do esgotamento contínuo dessa energia através da indulgência sexual. Se essa nova perspectiva sobre sua energia vital está começando a fazer sentido para você, deixe seu comentário abaixo e compartilhe como você tem utilizado sua própria energia criativa. Será que o envelhecimento acelerado é realmente inevitável? Ou estamos simplesmente desperdiçando nossa essência criativa? Como a observação da energia sexual pode transformar sua saúde e prolongar sua vida? Por que grandes médicos e alquimistas acreditavam que a chave para uma vida longa estava nas glândulas sexuais? O envelhecimento, segundo diversos estudos, é resultado do enfraquecimento das glândulas sexuais causado por abusos ao longo da vida. O Dr. Sérgio Voronoff, renomado por suas pesquisas, afirmou: homens idosos e debilitados são, na verdade, eunucos. Eles foram emasculados. Nunca vi um eunuco viver além dos 60 anos. Antes mesmo de falecerem, já apresentam a aparência de extrema velhice, com pele ressecada, corpos inchados e olhos apagados. Seu andar arqueado sugere que tem mais de 100 anos. Mas essa impressão é ilusória. Apesar de parecerem envelhecidos naturalmente, essa condição é um reflexo direto de sua saúde comprometida. Esses indivíduos, na realidade, morrem entre 50 e 60 anos de idade. A aparência desgastada é consequência da privação de um elemento essencial para manter a juventude e o vigor. Envelhecem prematuramente e morrem antes da idade normalmente atingida por homens saudáveis. Antes de continuar, se você acompanha o canal Eu Superior, temos algo especial para você. Descubra o mapa do Eu Superior,
um guia transformador para redefinir sua realidade mental. Como criador deste e-book e líder do canal, compartilho minhas vivências e aprendizados mais profundos com você. Cada página reflete minha jornada, trazendo lições que aprendi e transformei em sabedoria. Agora é a sua vez de trilhar esse caminho de autoconhecimento e positividade. Clique no link fixado nos comentários e comece a transformar sua vida hoje mesmo. A falta das secreções das glândulas sexuais reduz drasticamente a qualidade de vida. Sem essas glândulas funcionando plenamente, o corpo sofre com sangue de má qualidade, ossos frágeis, músculos enfraquecidos, acúmulo de gordura e uma nutrição insuficiente. Esse quadro leva a uma debilidade generalizada, tornando o organismo mais vulnerável e incapaz de resistir aos fatores que provocam a morte muito antes do que seria esperado para uma vida saudável. Pode-se concluir que a falta das secreções das glândulas intersticiais acelera o envelhecimento e encurta a vida. Em contrapartida, preservar essa fonte de energia vital é o caminho mais seguro para uma vida longa. Homens que mantêm suas glândulas intersticiais ativas, sem que seu funcionamento seja comprometido, tendem a viver muitos anos. Se é possível rejuvenescer temporariamente um homem idoso com um implante de testículos de um animal, como um bode ou macaco, certamente ele teria evitado o envelhecimento precoce se tivesse preservado suas próprias glândulas por meio de uma vida de continência. A senilidade, frequentemente associada à esterilidade ou impotência, é um resultado tardio da indulgência sexual constante. Assim como qualquer outra parte debilitada do corpo, as glândulas genitais podem ser restauradas ao seu estado original através da conservação de suas secreções e da purificação do sangue, algo alcançado por uma dieta natural e equilibrada. Os alquimistas medievais, na verdade, atuavam como endocrinologistas em suas buscas. O magnus opus que tanto almejavam não era a transformação literal de chumbo em ouro, mas sim o refinamento e a sublimação da energia sexual. Ao direcionar essa força vital para uma finalidade superior, em vez de desperdiçá-la, eles acreditavam que o poder cerebral se ampliava, impulsionado pela ascensão da energia Kundalini do quadril até o cérebro. A conservação e transmutação dessa energia era vista como o verdadeiro elixir da juventude, o segredo para a imortalidade física que tanto buscavam. O Dr. John Romulus Brinkley, endocrinologista amplamente reconhecido, afirma que as razões fisiológicas para a preservação dos hormônios sexuais são claras. Desde o início, sempre acreditei que a fonte primordial de toda a energia humana reside na energia sexual. Isso significa que o sistema glandular humano é uma rede interconectada, onde cada parte pode fortalecer ou enfraquecer as demais. As secreções das glândulas, especialmente as sexuais, têm um impacto direto sobre o corpo e a mente, controlando seu equilíbrio e estimulando suas funções. Os hormônios produzidos por essas glândulas são distribuídos pela corrente sanguínea, alimentando todos os tecidos do corpo. O Dr. Henry Valentine Keggs, médico britânico, compartilha uma visão semelhante sobre o tema, afirmando que a prática da continência rigorosa permite que o corpo reabsorva as secreções sexuais. Segundo ele, isso não apenas melhora a saúde, mas também aprimora as faculdades criativas, intelectuais e intuitivas, refletidas no trabalho que realizamos. Ele destaca que, ao aprender a controlar essa poderosa função reprodutiva e redirecionar suas energias para dentro, resolvemos um dos grandes desafios da vida, aproximando-nos do estágio de evolução sobre-humana que estamos destinados a alcançar. A senilidade não precisa ser vista como inevitável. Pode ser revertida. A morte não é um evento repentino, mas o estágio final de um longo processo de deterioração.
Esse declínio celular pode começar desde o nascimento e ser acelerado por fatores como o consumo de alimentos sem vitalidade e a perda de fluidos seminais. Quando mantido dentro do corpo, esse fluido se torna o verdadeiro elixir da juventude. Infelizmente, muitos ainda encaram o sexo como mera diversão, sem perceber o valor dessa força criativa. No entanto, indivíduos mais conscientes compreendem que essa energia possui um propósito muito maior e desperdiçá-la sem reflexão é um erro. Será que a chave para liberar todo o seu potencial está na maneira como você lida com sua energia sexual? Por que grandes gênios da história mantinham vidas de rigorosa continência? O que eles sabiam que nós não sabemos? Como a sublimação da energia sexual pode transformar sua vida e suas realizações? As glândulas sexuais funcionam como verdadeiros motores que alimentam o corpo com energia orgânica. Quando essa energia é conservada, ela pode se transformar no combustível necessário para grandes realizações. A noção de que muitos gênios viviam vidas desregradas é um mito. Ao analisarmos suas biografias, percebemos que foi a conservação dessa energia criativa que permitiu que essas mentes brilhassem em campos como a arte e o intelecto. A sublimação dessa energia vital, que muitos dissipam sem consciência, é o segredo por trás das obras dos maiores gênios da história. Super-homens e grandes mestres do passado, em sua maioria, seguiam vidas de rigorosa continência. Aqueles que não o faziam, apesar de talentosos, não atingiam os mesmos níveis de elevação espiritual. Suas criações carecem de uma profundidade sutil, presente nas sinfonias de Beethoven ou nas pinturas de Leonardo da Vinci, que só pode surgir da transformação da energia sexual em algo mais elevado. Apolônio de Tiana, que aos 20 anos declarou: "Decidi nunca me casar e evitar a companhia de todas as mulheres." É um exemplo claro de uma vida de continência. Outros notáveis que seguiram esse caminho incluem João Batista e Jesus, os maiores profetas, além de filósofos como Pitágoras, Platão e Aristóteles, e cientistas como Newton. A escolha pela castidade entre esses grandes nomes não se baseava apenas em princípios espirituais ou éticos, mas também em motivos fisiológicos. Existe uma profunda conexão entre a preservação da energia vital e o funcionamento das glândulas sexuais, bem como sua relação com os sistemas linfático, vascular e nervoso. O corpo humano pode ser comparado a um dínamo, extraindo energia elétrica diretamente do éter por meio da respiração pulmonar e cutânea. Essa energia etérea é absorvida e armazenada no plexo solar, que atua como uma bateria para o sistema nervoso simpático. A partir daí, essa força vital se move para as glândulas sexuais, onde se combina com elementos do sangue e se transforma em fluido seminal. Essa secreção carrega a energia vital para as glândulas endócrinas, os centros nervosos e outros órgãos do corpo. Nas mulheres, a secreção sexual percorre um caminho que vai dos ovários até o útero, enquanto nos homens, ela passa dos testículos até as vesículas seminais, via ducto deferente. O útero nas mulheres e as vesículas seminais nos homens funcionam como reservatórios cercados por vasos linfáticos, que rapidamente absorvem a energia sexual gerada. O fluido seminal ou ovariano, ao ser absorvido pelo sistema linfático, é direcionado ao receptáculo de Quilo, de onde segue pelo ducto torácico até a veia subclávia esquerda, finalmente alcançando o coração. Esse processo revitaliza o sangue, permitindo que ele transporte energia vital para o corpo. A transformação de nutrientes em tecido vivo, distribuído pelo corpo através das artérias, é crucial para manter a vitalidade. O fluido sexual transformado viaja pelo sangue até o cérebro, onde nutre e energiza suas células. No plexo coroide do terceiro ventrículo cerebral e na glândula pituitária,
Essa secreção se converte em líquido cérebro-espinhal, essencial para o funcionamento do sistema nervoso. Quando há uma perda constante de fluido seminal, o líquido cérebro-espinhal diminui, levando a um enfraquecimento do sistema nervoso, conhecido como neurastenia. Durante o sono, o corpo repõe suas reservas de líquido cérebro-espinhal. A energia etérea, captada pelo sistema nervoso simpático e transmitida pela secreção sexual, recarrega eletricamente o sistema nervoso central, após as atividades diárias terem esgotado a energia armazenada nesse líquido. Quando essa energia se esgota, sentimos sonolência e a necessidade de dormir. O processo de recarga geralmente leva de 3 a 5 horas, mas dormir em excesso pode, na verdade, dissipar essa energia recém-gerada por meio de atividades cerebrais descontroladas durante os sonhos. Através da secreção sexual, os elementos essenciais para a nutrição das células cerebrais e nervosas passam por um processo de transformação. Eles são extraídos em sua forma bruta dos alimentos e, ao serem vitalizados, tornam-se adequados para serem incorporados ao tecido nervoso. As glândulas sexuais desempenham um papel crucial nesse processo, atuando como centros de metabolismo do fósforo. Elas retiram o fósforo bruto dos alimentos digeridos e o transformam quimicamente em secreções, que são posteriormente absorvidas e utilizadas pelo cérebro. Cada vez que esse fluido vital é perdido, seja de forma voluntária ou involuntária, o sangue fica privado de fósforo e o cérebro carece da nutrição necessária. A cada gota de fluido seminal desperdiçada, aproximam-se doenças, distúrbios nervosos, declínio mental, envelhecimento e, eventualmente, a morte. O mesmo princípio se aplica às mulheres, cujas secreções vaginais e uterinas, especialmente no início e fim do ciclo menstrual, também constituem uma perda significativa de energia vital. Se essa perda não for controlada, a pessoa age como um vaso com fissuras, perdendo continuamente a água da vida, e assim, vivenciando uma morte lenta e gradual. A emissão seminal pode ser vista como uma perda de tecido cerebral em potencial desenvolvimento. As antigas crenças que diferenciavam duas secreções sexuais distintas, uma interna, produzida pelas células intersticiais, e uma externa, proveniente das glândulas reprodutivas, foram superadas por uma compreensão mais integrada. O que acontece com o nosso corpo quando as glândulas sexuais deixam de funcionar como deveriam? Por que algumas tradições espirituais defendem a castidade como um caminho para o crescimento interior? Qual é o impacto real da abstinência no corpo e na mente? Segundo estudiosos e especialistas, as secreções das glândulas sexuais, como as do útero, vesículas seminais, ovários e testículos, formam uma única unidade interligada. Esses elementos são constantemente gerados e absorvidos pelo sistema linfático, funcionando de maneira contínua, não apenas para fins reprodutivos. Tanto o esperma quanto os óvulos não são produzidos apenas em momentos específicos para a reprodução, mas de maneira regular, sendo absorvidos pelo sistema linfático e distribuídos pela corrente sanguínea, onde desempenham funções internas essenciais. Qualquer perda de fluido seminal resulta na eliminação de uma secreção interna, que na verdade é a mesma substância que a secreção externa. Quando conservada e absorvida pelo corpo, portanto, a secreção externa pode ser considerada uma perda patológica da substância vital. O Dr. Brinkley expressa: "Minha visão, em resumo, é que tanto as secreções internas quanto as externas das gônadas são igualmente importantes para a regeneração dos tecidos corporais. As gônadas não são apenas um elo na cadeia das glândulas endócrinas, mas ocupam uma posição central. O bom funcionamento de todas as glândulas endócrinas depende diretamente da saúde das gônadas.
Defeitos na tireoide, por exemplo, podem ser corrigidos mais facilmente ao restaurar a função das gônadas. E isso se aplica a todas as glândulas da cadeia. As glândulas tireoide, pituitária e pineal, profundamente ligadas à vida mental e espiritual, são diretamente influenciadas pelo fluido sexual absorvido e transportado pelo sangue. Existe uma conexão íntima entre as glândulas sexuais e a tireoide, bem como entre a tireoide e o cérebro. Quando a tireoide não secreta o suficiente, ocorre um impacto negativo no desenvolvimento físico e mental. Da mesma forma, a redução das secreções sexuais provoca um subdesenvolvimento tanto físico quanto mental, como é o caso de eunucos. Durante a puberdade, o aumento das secreções sexuais no sangue estimula a tireoide a funcionar com maior intensidade, impulsionando o crescimento físico e mental. No entanto, à medida que a secreção sexual diminui com o avanço da idade, a tireoide também sofre uma redução de atividade, levando ao declínio do corpo e da mente. O Dr. Voronoff destaca: nenhum órgão consegue preservar sua vitalidade ou operar em plena capacidade sem o estímulo das secreções internas das glândulas sexuais. Os eunucos são uma prova clara disso. Embora seus órgãos sejam como os de qualquer outra pessoa, a ausência de um único órgão afeta negativamente todo o sistema, resultando em envelhecimento precoce. A remoção dessas glândulas prejudica o cérebro, o coração, os músculos, os ossos e outros órgãos. A energia física e moral se esgota. Abelardo, o renomado poeta, nunca mais escreveu após ter sido emasculado. Quando uma vida disciplinada e equilibrada é adotada, as secreções sexuais, ao serem reabsorvidas pelo corpo, retornam à circulação e estão prontas para contribuir com a formação dos tecidos mais nobres do cérebro, nervos e músculos. Essa energia vital, ao se redistribuir pelo sistema, torna o indivíduo mais forte, viril, corajoso e heróico. A abstinência no uso dos órgãos sexuais frequentemente resulta em um aumento significativo no vigor físico e mental, além de promover um maior crescimento espiritual. A natureza reaproveita essa energia não utilizada, direcionando-a para o desenvolvimento de um cérebro mais potente, nervos mais resistentes e músculos mais duradouros. Nas glândulas sexuais, tanto em animais quanto em seres humanos, são produzidos compostos químicos poderosos e delicados que são absorvidos pelo sangue e distribuídos por todo o corpo. Essas secreções revitalizam e fortalecem as células, órgãos e tecidos, incluindo o cérebro e o sistema nervoso. Alguns estudiosos até sugerem que o envelhecimento está diretamente relacionado à diminuição dessas secreções vitais, pois seu declínio afeta a energia e o vigor do corpo como um todo. A natureza projetou que as secreções das glândulas sexuais, tanto em homens quanto em mulheres, fossem mantidas dentro do corpo, assim como ocorre com as secreções de outras glândulas endócrinas. No entanto, as glândulas sexuais são as únicas cujas secreções podem ser liberadas. É nesse fenômeno que encontramos a raiz de muitos desequilíbrios glandulares e dos sintomas patológicos associados. O desenvolvimento saudável e o equilíbrio do corpo, da mente e do espírito estão diretamente ligados à absorção desse fluido sexual. Por isso, uma vida de completa castidade é vista como a maneira mais natural, saudável e criativa de viver, promovendo não apenas o bem-estar físico, mas também o mental e espiritual. Agora, você gostaria de saber minha opinião sobre algum assunto específico a ser abordado aqui no canal? Quais mistérios, conhecimentos ancestrais ou práticas transformadoras você deseja que exploremos? Compartilhe suas sugestões nos comentários abaixo e nos ajude a traçar o caminho que seguiremos juntos. Talvez a sua ideia nos leve a descobertas incríveis e a novos horizontes de compreensão.
Agora, ao chegarmos ao final desta expedição reveladora, quero expressar minha mais profunda gratidão a você que permaneceu conosco até aqui. Sua dedicação e curiosidade são o combustível que nos motiva a explorar, desmistificar e compartilhar essas histórias intrigantes. Quero compartilhar algo especial com você. Como fã do canal Eu Superior, você está prestes a embarcar em uma jornada única de autoconhecimento e formação mental. Apresento a você o Mapa do Eu Superior, um e-book revolucionário que redefinirá sua realidade mental. Como criador deste conteúdo e líder do canal Eu Superior, compartilho com você minhas experiências mais profundas e aprendizados valiosos. Cada capítulo deste e-book é um reflexo da minha jornada, repleto de lições práticas que vivi e transformei em sabedoria. Não perca essa oportunidade de transformar sua vida. Clique no link do comentário fixado e comece sua jornada rumo ao autoconhecimento e à positividade hoje mesmo. Imagine-se por um momento como um dos antigos exploradores que desbravavam territórios desconhecidos, guiado apenas pela chama da curiosidade e pela sede de conhecimento. Cada pedaço de informação, cada símbolo decifrado é como um mapa que nos leva mais fundo no labirinto do desconhecido. E assim como esses exploradores, você também está agora um pouco mais próximo da verdade, carregando consigo uma nova compreensão das forças que moldam nosso mundo. Sua presença até este ponto não é apenas uma conquista pessoal, mas uma contribuição valiosa para uma comunidade vibrante de indivíduos curiosos e apaixonados por conhecimento. Cada visualização, cada comentário, cada like são passos que damos juntos rumo a um entendimento mais profundo e coletivo. Você não é apenas um espectador, você é um parceiro nesta jornada de descoberta. Então, ao fecharmos este capítulo, quero convidá-lo a refletir sobre as revelações de hoje e a se preparar para os próximos passos. Vamos continuar desvendando os segredos, questionando as verdades estabelecidas e explorando os mistérios que nos cercam. Sua participação é fundamental, não apenas para o crescimento deste canal, mas para a expansão do nosso horizonte de conhecimento. Até a próxima descoberta. E lembre-se, o verdadeiro poder está em questionar e compreender o que está além do visível. E antes de ir, não perca esses 2 vídeos que selecionei especialmente para você. Eles estão repletos de conhecimentos profundos e descobertas fascinantes que você vai adorar. Clique em um deles e continue sua jornada de autoconhecimento e busca pela sabedoria com os conteúdos incríveis que o nosso canal tem a oferecer.